cada ano fica mais difícil enganar o governo e se livrar da conta. Para descobrir possíveis fraudes, a Receita checa todos os dados e cruza as informações fornecidas pelo contribuinte. E é bom mesmo não arriscar. Quem sonega imposto de renda pode pagar multa, responder a processo e até ir parar na cadeia. Como a maioria dos brasileiros, José Soares nunca precisou pagar imposto de renda. É que o salário do servidor público não atingia o limite definido pelo governo para a cobrança. Evidentemente, estava desobrigado também pelo rendimento de apresentar a declaração do imposto de renda completa. Fazia apenas a atualização do CPF anualmente. Até que um dia, já aposentado, ele recebeu em casa um comunicado da Receita Federal. Não, eu cheguei a ponto de pensar até que se tratava de um engano, alguma coisa como se um homônimo e tal, mas depois, raciocinando melhor, via que o CPF não existe duplicidade, era impossível, era comigo mesmo. A confusão aconteceu porque, mesmo não tendo de pagar, José deveria ter declarado o imposto de renda. Essa obrigação está prevista em lei e vale para todo servidor público. E ele não sabia disso. Resultado, teve que arcar com uma multa acumulada de pouco mais de R$2.000. Os contribuintes, principalmente os profissionais liberais, eles são muito desinformados quanto à declaração do imposto de renda. Acreditam que só precisam declarar se forem obrigados a pagar algum imposto. E às vezes isso não acontece. Às vezes você só precisa prestar conta com a Receita Federal, mesmo que não tenha imposto, algum resíduo a pagar. E só há um jeito de evitar essa dor de cabeça. A dica é se organizar e não deixar nada para a última hora. Fazer um planejamento ao longo do ano, separando toda a documentação, principalmente a DIF, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, onde essa DIF ele deve receber das empresas onde ele teve vínculo empregatício ou prestou serviço como profissional liberal. O primeiro passo é fazer a declaração. O contribuinte deve informar tudo o que ganhou e gastou no ano anterior. Se depois de processar os dados, a Receita Federal concluir que é preciso pagar, é bom não dormir no ponto. Nós podemos classificar o não pagador em duas espécies, digamos assim. O não pagador que declara, que presta informação à Receita Federal, através da declaração de imposto de renda pessoa física, e o não pagador que não declara, que seria o chamado sonegador. Para o governo, o ex-deputado federal Jader Barbalho é um exemplo do não pagador que não declara. Por isso ele é acusado de sonegação fiscal. A dívida chegaria a R$2.800.000 e está sendo cobrada na Justiça. Além de ter de pagar a conta, Barbalho ainda corre o risco de ir parar na cadeia. Mas quando o assunto é imposto de renda, não é preciso ser um sonegador para ter problemas. Quem declara e não paga o tributo devido também está sujeito a multas e sanções administrativas. A mais comum é a multa pelo atraso no pagamento e pode ser aplicada a quem declara, mas perde o prazo para saldar a dívida. Então ele fica sujeito a uma multa que é de 0,33% ao dia de atraso, limitado a 20% do valor do imposto que está em atraso. Há ainda a multa de ofício. Quando a Receita apura um imposto suplementar ao declarado pelo contribuinte, ou na hipótese do contribuinte não ter declarado, e aí essa multa é no valor de 75% sobre o valor do imposto. Por último, o caso mais comum, a multa regulamentar. Pela não entrega da declaração ou pela entrega da declaração com atraso, fica sujeito a uma multa regulamentar no valor de 1% ao mês sobre o imposto devido, limitado a 20%, e cujo valor mínimo é de R$ 165,74. Foi essa multa que seu José teve de pagar. Um puxão de orelha suficiente para o aposentado se informar melhor e não perder mais nenhum prazo. Hoje posso dizer que sou um dos primeiros a fazer a declaração. Anualmente eu geralmente faço no primeiro dia, assim que é liberado o programa na rede de computadores. O imposto de renda é uma das principais fontes de recursos do governo federal. Uma montanha de dinheiro que, por lei, deve ser dividida entre União, estados e municípios. Ou seja, são recursos que voltam, ou pelo menos deveriam voltar para a população, na forma de políticas públicas. Então ele pega 21,5% do imposto de renda, transfere para o Estado, e 22,5% ele transfere para o município. Então,
educação, saúde, projetos de moradia, é feito através dos municípios do estado. Vendo desta forma, fica fácil entender por que é tão condenável o comportamento de quem faz de tudo para burlar a lei e não pagar o imposto. No momento que a gente deixa de arrecadar imposto de renda, afeta diretamente os municípios que são os mais prejudicados, principalmente os municípios mais pobres, que vivem desse repasse. E aí todos saem perdendo. No fim das contas, a sociedade é quem acaba pagando caro o preço da sonegação.